Tá. Seria como se fosse um comodato, ó. Você toma conta aqui para mim, não deixa ninguém invadir, e aí você cria seus gados, planta o que você quer, mais ou menos assim, um comodato, vai. Nossa. Ou seja, tinha um contrato de arrendamento, mas averbado na matrícula de imóvel. Ou seja, ele não é bobo, né? Bem orientado. Ele queria gerar publicidade, né? Ah, tá. Entendi. Agora, o lado bom disso tudo, porque quer queira, quer não queira, o fator de ter feito um contrato, porque esse contrato de comodato é por escrito, né? Ele é por escrito, né? É.
E, e doutora, me fala. Doutora, me fala uma coisa, a situação já está bem litigiosa, né? Hoje em dia não tem mais, a situação ela necessita uma ação já, chegou o momento de uma ação, não tem mais conversa, né? Me entende? Agora, sabe o que a doutora pode fazer? Uma estratégia bacana, que vai fortalecer a ação de arbitramento de aluguel, doutora, parabéns, ela está correta sim. O proprietário, ele consta na matrícula, são 2 matrículas, mas ele é proprietário das 2 matrículas, né? Tá. Me entende? E tem um detalhe, né? Hoje ele usa tudo, né? Das 2 matrículas ele utiliza tudo, todo o espaço, né? Ele tem a posse exclusiva em todo o espaço, né? Tá. Me entendi. Pô, é verdade. Eu orientaria a doutora a fazer o quê? O que eu faria nesse caso, doutora? Eu faria a notificação judicial, porque é muito comum no Brasil a gente pensar em notificação extrajudicial, né? Só que as pessoas não respeitam mais notificação extrajudicial. As pessoas sabem que notificação extrajudicial não vale muita coisa, né? As pessoas não têm mais nenhum trabalho de fazer uma contra-notificação da notificação extrajudicial. Então, faz alguns anos, eu sempre oriento os alunos aqui, e eu faço isso no escritório, eu trabalho muito com notificação judicial. Pouca gente lembra, mas a gente consegue fazer uma petição, 2, 3 folhas, e distribuir, né, protocolar no sistema do TJ, recolhe diligência via correio ou oficial de justiça, tem essa opção, e é uma notificação judicial, ela causa impacto. Por quê? Por mais que não seja um processo, o juiz, o Poder Judiciário não vai decidir nada, não tem uma questão de julgamento, mas o sujeito vai ser citado com timbrado do Poder Judiciário. E isso causa muito impacto, isso ajuda muito em várias ações. Então eu faria uma notificação judicial, o custo é baixo, o custo que vai ter é recolher a taxa judiciária, pode trabalhar com um valor simbólico, um valor de alçada, pode também fazer o recolhimento de guia de oficial de justiça, ou só via correio, que é mais barato, faz essa notificação judicial dizendo que
não tem interesse ou tem interesse na renovação da relação locatícia, que o aluguel deverá ser pago no valor tal, na data tal, na conta tal. Por que isso? Isso é só para a gente trabalhar em cima do uso capião. Se amanhã acontecer de fato um uso capião, de forma estratégica, maldosa, a doutora já tem essa linha de defesa, já tem uma notificação deixando claro, provando, deixando a coisa material. A estratégia é de fato tirar essa posse qualificada para uso capião. E essa notificação judicial ela ajuda muito, porque ela é pública, né? Então ajudaria muito, muito mesmo. Então eu faria essa notificação judicial. Se ele entrasse em contato ou fizesse uma contra-notificação explicando, aí a gente já iria entender qual que é a estratégia dele, né? Ou forçar um acordo. Então tudo bem, eu pago aluguel proporcional. Então essa notificação a gente daria uma cutucada, mas uma cutucada certa, para entender o que está passando na cabeça dele, se ele está pensando em uso capião, invasão, se está pensando em pagar aluguel proporcional, fazer um acordo. Só que a gente cutucaria de forma certa e ao mesmo tempo protegeria a relação de uso capião. E além disso, doutora, eu faria uma petição ao cartório de imóveis competente da cidade. Eles não gostam muito disso, alguns cartórios nem sabem que existe, mas existe uma peça simples de uma folha que é chamada de peça impeditiva de uso capião, ou impeditiva, ou peça esclarecedora, tanto faz, tem vários nomes. A doutora endereça ao cartório, faz um endereçamento ao cartório, oficial do cartório de imóveis competente, e aí a doutora menciona a notificação judicial, informando que qualquer ato de uso capião que seja feito no cartório de imóveis para registro, ele deverá ser considerado nulo de pleno direito. O cartório não gosta muito que a gente faz isso, nem sabe. Nós podemos fazer no sistema digital, quando o cartório tem. Quando não tem, podemos fazer de forma física mesmo. Pede para o cartório protocolar, um carimbo, o escrevente assina e guarda aquilo. Porque amanhã ou depois, se acontecer um uso capião extrajudicial, a gente consegue, com esse documento, ter como embasamento a ação declaratória de nulidade do registro de uso capião extrajudicial. Então, seriam dois caminhos que eu faria hoje, né, para ajudar o cliente. Eu faria a notificação judicial, porque causa um impacto muito importante, e por outro lado eu faria também a peça impeditiva de uso capião extrajudicial. É uma folha, como se fosse uma notificação, pode ser digital, quando o cartório permite, ou pode ser de forma física, eles não gostam, eles não entendem, eles perguntam, mas o que é isso? Não faz mal, deixa, cartório, conhecimento deles é limitado, lá dentro do cartório. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o protocolo, porque a gente sabe que amanhã ou depois a gente vai usar a peça, né, de nulidade se for necessária. Faria isso nesse primeiro momento. E aí no segundo momento, se nada acontecer, se ele não responder, fingir demência, aí eu faria a ação de arbitramento de aluguel. E aí eu deixaria claro que a área é uma do lado da outra, que está utilizando as duas áreas. A gente não tem essa certeza, mas eu faria uma ação só de arbitramento de aluguel das duas áreas, né? Eu deixaria claro nessa ação que está sendo utilizada as duas áreas, as duas matrículas. Esse arbitramento de aluguel dá para a gente pedir tutela antecipada. Isso ajudaria também a evitar o uso capião. A gente já tem a notificação, olha que legal como a gente consegue, vai criando um respaldo, né? Já tem a peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Ou seja, a gente tem a faca e o queijo na mão. Porque amanhã ou depois, se a gente descobrir o uso capião, a gente consegue trabalhar muito bem na contestação, ou até com esses documentos, esses protocolos, a gente consegue se habilitar como terceiro interessado, viu, doutora? Aí eu vou entrar com a arbitramento de aluguel. Eu usaria no segundo momento, né? Por quê? Porque quando a doutora for fazer o arbitramento de aluguel, a doutora com a peça impeditiva e com também, né, com a notificação judicial, com resposta ou sem resposta, a doutora já tem um embasamento legal para fazer o arbitramento de aluguel. E lembrando também que o arbitramento de aluguel nós podemos fazer quando a gente tem o registro no nosso nome. Então vamos dizer que foi feito o inventário, já foi feito o registro. Então todo mundo deixa de ser dele e passa a ser coproprietário. Se nós não estamos nessa situação, o arbitramento de aluguel ele tem que ser distribuído da seguinte maneira. Eu distribuo o inventário ou faço uma escritura pública de inventariante, né, um jeito ou outro, e aí eu faço a ação de arbitramento de aluguel, mas a legitimidade ativa é o espólio, representada pelo inventariante, porque a gente entraria na exceção de fazer arbitramento de aluguel sem a matrícula propriamente dita no nome do autor. Entendeu, dona? Apenas o inventariante.
a extinção de condomínio e arbitramento de aluguel, eu só posso fazer quando o autor ele é proprietário, né? Proprietário. A exceção a essa situação é o inventário, né? Quando a ação é feita em prol do inventário e representado pelo inventariante. Então, é um detalhe que eu falei, vou falar para a doutora, porque às vezes passa batido e a gente acaba perdendo a ação, gerando sucumbência de forma boba, né? Então, não, eu estou aqui para te proteger. Então, se a situação, né, me parece que o inventário não foi feito, ou não foi registrado formal de partida, ou escritura pública de inventário, então a nossa... Foi esse mês. É que o judiciário é muito ruim, né? Eu já vi casos aqui no escritório que eu fiz contestação. A pessoa usou a procuração como um título de boa-fé. E doutor, aí não passou, o juiz não entendeu. Realmente, a procuração é um justo título de boa-fé. É um absurdo, né? Não é um justo título de boa-fé, tem decisões até do Superior Tribunal de Justiça. Mas é um risco. Então, por isso, a estratégia da doutora é perfeita. Fazer a notificação judicial, fazer a peça impeditiva de uso campeão extrajudicial e, posteriormente, propor ação de arbitramento de aluguel, acabou. Porque pode até propor, né, o uso capião, mas a doutora consegue se habilitar nesse uso capião com terceira interessada e questionar, ou uma eventual contestação, né? É sempre importante, nessa peça de uso capião de herdeiro, a gente se habilitar o quanto antes. Tem muita gente que esperando, né? Vou esperar ser citado para apresentar a contestação. Não. Descobriu que tem um uso capião judicial em andamento, já se habilita como terceiro interessado e usa a notificação judicial, a peça impeditiva. Teria que ser extraordinário. Mas nós temos um problema sério, né? Porque o uso capião de herdeiro, ele se tornou de fato algo evidente, né? Tem o julgado, o recurso especial 1638-659, então todo herdeiro está fazendo uso capião, está ganhando hoje, né? Mas o problema não é esse, o problema é que hoje a gente tem a posse complementar. O Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão que você faz uso capião e o tempo que demorar essa ação ele é somado, né? Então, vamos dizer, ele tem quanto tempo de posse? São 5, 7 anos? 5 anos? 8? Nossa, bastante. 7, 8, bastante, hein? Perigoso, hein? Por quê? Ele faz uso capião e ele faz uso capião com o pé no freio. E aí ele usa esse julgado. Ele fala, ó juiz, eu quero que o prazo para o uso capião possa ser completado no decorrer do processo judicial. Isso é jurisprudência do STJ, está lá no RESP, recurso especial 1361-226. E vamos dizer que esse uso capião dure mais 10 anos. Porque 10 anos, ou é moradia, né, habitual, ele pode alegar, ele pode ser que não use a moradia habitual, mas ele use a atividade econômica, que também cai para 10 anos. É um risco, viu, doutora? É um risco, sim. É um risco. Olha lá. Ou seja, ele está com a faca e o queijo, né? Ele poderia usar essa tese para justificar esse tempo que está faltando. Por isso, a doutora... Uma notificação judicial hoje é cobrar de 3 a 5 salários mínimos. Esse é o valor de honorários, né? Hoje, a peça impeditiva de uso capião é cobrada 2 salários mínimos até 5. A peça impeditiva de uso capião é extrajudicial. Você faz lá o protocolo, mas ela é importante. E a ação de arbitramento de aluguel é cobrado 5 até 10 vezes o valor do aluguel pretendido. Eu sempre gosto de passar honorários, porque é importante, né? Porque a doutora tem o seu valor, mas é importante saber o valor de mercado, até para o cliente, porque se cobrou muito o cliente não faz, mas cobrou pouco o cliente também não faz, né? Então só para a doutora ter noção do que é praticado no mercado também, viu? De 5 até 10 vezes o aluguel pretendido. Vamos dizer que a doutora... Porque no arbitramento de aluguel, o que a gente tem que fazer? Pega um corretor, um aluguel mensal, pega um corretor, engenheiro, arquiteto, pode fazer também.
ele vai laudar, ele vai fazer um laudo falando, o aluguel vale 10 mil, o aluguel vale 5 mil, 20 mil. Então a doutora precisa desse laudo, porque se a doutora não juntar, até fica uma dica, na ação de arbitramento de aluguel, se a gente não junta o laudo, o juiz nomeia um perito, e o perito para fazer um laudo cobra 5 mil reais, entendeu? E paga quem pede, né? Então por isso é melhor a doutora já juntar esse laudo, né? Pega um corretor, que às vezes não cobra nada, um conhecido, a doutora mesmo faz um... Precisa. É uma avaliação simples, né? O corretor já na inicial. O corretor normalmente ele cobra 300 reais, 500 reais, depende, né, do corretor, se é conhecido ou não. E aí ele vai assinar, vai colocar o número de CRES, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, tem outros profissionais que fazem também. Mas é interessante sempre na ação de arbitramento de aluguel juntar essa avaliação. Por quê? Senão o juiz nomeia um perito e cobra 5 mil reais para fazer esse serviço, entendeu? Agora você vê, foi aprovado, acho que ontem, né? Ontem foi pré-aprovado o projeto do uso capião de 1 ano. Nós vamos ter, doutora, um uso capião de 12 meses. Então eu entro no imóvel, fico 12 meses, eu vou poder fazer o uso capião. Olha o absurdo. E essa decisão que eu te falei, doutora, do prazo para o uso capião que pode ser completado depois do processo, também é uma decisão que atrapalha todo mundo, né? Porque você vê o caso da doutora, E eles se dão bem, doutora, os irmãos ou não? Como que é a relação desses irmãos? Nem conversam mais? Ou... Que chato. Parece que fez com pressa, né? Fez com pressa. Parece que deixa eu fazer logo para eu virar inventariante, né? Dá a entender isso, né? Entendi. Faz isso, doutora, arrasa. Faz o... Então, vamos fazer o checklist. A notificação judicial, 2 folhas, 3 folhas, é cobrado de 2 até 5 salários mínimos. Aí, a peça impeditiva, tem gente que fala, professor Júlio, bobagem. Não é não. Já ganhamos uma ação aqui, uma ação declaratória de unidade de registro de uso capião judicial, com base nessa peça. Então, a peça impeditiva, por mais que seja simples, 1 ou 2 folhas, a doutora vai deixar claro que não pode o cartório fazer qualquer registro porque trata-se de uma situação litigiosa onde não existe posse e mera tolerância, alguma coisa assim. E ainda aluguel, a doutora pode justificar lá, dentro dessa linha de raciocínio. Essa peça impeditiva, 2 salários mínimos a 3, é o que é cobrado. E por fora, né, faz uma ação de arbitramento de aluguel, trabalhando sim o espólio, né, representado pelo inventariante. Como o inventário já foi distribuído, ele se tornou inventariante ou não? Porque ele agiu de má fé, né? Não.
Pode, pode. Entendi. Entendi. Doutora, mas a ação de arbitramento de aluguel ela é legal por quê? Porque uma coisa é a pessoa tá ali sem pagar nada, né? Pensando em fazer uso capião. A partir do momento que tem uma decisão judicial, né, para pagar aluguel, normalmente o que os herdeiros fazem? Eles correm, né? Porque aí já não é legal, né? Então, é. Pode sim, pode. Tanto é que nós tivemos uma decisão aqui semana passada. Eram 5 irmãos, 5 orientais, também um imóvel rural. Tinha lá o herdeiro, né, que ficou usando a posse exclusiva. Os outros herdeiros, os outros 4 irmãos, se reuniram. Deixa lá o IAG lá, porque o IAG depende disso, não tem para onde ir, todo mundo tem profissão. E aí um não concordou, marido e mulher não concordou. E aí fizemos a ação de arbitramento de aluguel. Foi condenado a pagar, a decisão liminar saiu, a pagar o valor do aluguel proporcional à copropriedade dele. Então, só que nesse caso o inventário já tinha sido registrado. Então, é possível sim o arbitramento de aluguel do coproprietário apenas daquela cota parte exclusiva, para evitar o uso capião. Entendeu? A proporcionalidade, é possível. E na conversa, um desses irmãos deixou bem claro isso. Vocês ficam deixando o nosso irmão lá, ele vai fazer uso capião, porque eu já vi decisão, já vi na televisão. Então ele fez questão e fez a ação, os outros não fizeram. Você vê como cada um pensa diferente, né, doutora? Na verdade, queira ou não queira, esse irmão que bateu na mesa e falou, vou fazer, ele acabou ajudando os outros, né? Porque os outros irmãos, se precisarem fazer uma contestação, se habilitar como terceiro interessado, se opor ao uso capião, eles podem usar isso. Falou, mera tolerância. Eu não cobrei aluguel porque eu fiquei com dó do meu irmão, não quis cobrar, mas o outro irmão está pagando aluguel para ele. Ou seja, essa posse não é qualificada, entendeu? Mas perfeita a estratégia da doutora, hein? Para evitar o uso capião do herdeiro. Perfeita.